Nunca precisei de conselhos alheios para tomar minhas decisões. Tenho meu próprio julgamento, meus princípios e meu ritmo. O que o mercado faz não me afeta porque sei exatamente o que estou fazendo. Essa confiança não vem do dinheiro, mas do conhecimento acumulado e da experiência vivida. Quando você entende de verdade a essência dos investimentos, deixa de depender de consultores para dizer o que fazer. Você passa a reconhecer uma boa empresa, um preço justo, o momento certo de comprar ou vender. E essa habilidade ninguém pode te vender. Ela se constrói com tempo e disciplina. Se o que você busca é liberdade financeira de verdade, esqueça os consultores. Invista em aprender, ler, pesquisar, refletir, colocar em prática, errar, corrigir e evoluir. Esse caminho pode levar anos, até décadas, mas vale cada segundo. Porque no final, quando você cria seu próprio sistema, ninguém mais pode te enganar, manipular ou lucrar com sua ignorância. Essa é a verdadeira riqueza, o controle sobre seu próprio dinheiro. Com o passar dos anos, percebi algo fundamental. A segunda metade da vida não é sobre ganhar mais, mas sobre proteger o que já conquistou. Muitos chegam aos 50, 60 anos ainda correndo atrás de retornos mirabolantes, acreditando em promessas de consultores financeiros que só querem vender ilusões. O resultado? Em um piscar de olhos, décadas de economias desaparecem. Isso não é investimento, é jogo, e jogo sempre termina mal. Já vi muitos idosos arruinados porque confiaram cegamente em especialistas. Eles precisam que você seja inseguro, porque só assim você acredita que precisa deles. E quando você acredita nisso, eles já ganharam. Eu também já fui enganado. Não nasci sabendo dessas coisas. Quando jovem, achava que precisava de um profissional para cuidar do meu dinheiro. Tinha um salário razoável e um pequeno patrimônio, então contratei um consultor que parecia impecável. Terno caro, escritório luxuoso, certificados na parede, discurso confiante. Ele me disse que o mercado era complexo demais para leigos, mas que ele tinha informações privilegiadas e estratégias exclusivas. Seguindo suas orientações, meu dinheiro cresceria rápido. Acreditei. Um ano depois, meu patrimônio não tinha crescido, tinha encolhido. Perdi 15% do capital inicial, além de pagar taxas de administração e comissões absurdas. Foi quando entendi a verdade. Aquele consultor não se importava se eu ganhava ou perdia. O que importava era quanto ele conseguia tirar de mim. Ele me fazia comprar e vender ações sem parar, cada transação gerando uma nova taxa. Os fundos que ele recomendava eram sempre os que pagavam as maiores comissões para ele. Suas estratégias exclusivas não passavam de um jogo para movimentar meu dinheiro entre produtos, gerando mais taxas. Eu não era burro, mas fui enganado pela aparência de profissionalismo. Achei que não entendia o suficiente e por isso precisava de um especialista. Só depois descobri que os verdadeiros especialistas não criam dependência, eles te ensinam a pensar por si mesmo. Depois dessa experiência, jurei nunca mais entregar minhas decisões nas mãos de outra pessoa. Comecei a estudar, analisar e decidir sozinho. E essa escolha me tornou realmente rico, não porque sou mais inteligente que os outros, mas porque parei de deixar que outros pensassem por mim. Você precisa entender uma verdade cruel sobre o jogo de Wall Street. Você não é o jogador, é a peça. Consultores financeiros, gestores de fundos, bancos de investimento, todos jogam o mesmo jogo, e o objetivo não é fazer seu dinheiro crescer, mas transferir riqueza do seu bolso para o deles. Não é teoria da conspiração, é modelo de negócio. Basta olhar os balanços das grandes empresas de investimento. Elas ganham com taxas de administração, comissões, bônus, não importa se você lucra ou perde. Esse é o maior golpe de todos. O risco é seu, mas o lucro é deles. Já vi inúmeras pessoas entregarem suas aposentadorias a gestores de fundos e 10 anos depois, descobrirem que seu dinheiro não cresceu, mas o gestor já comprou uma casa na praia. Por quê? Porque uma taxa de administração de 2% ao ano, que parece inofensiva, na verdade come uma fatia enorme do seu patrimônio futuro. Imagine que você tenha 1 milhão investido. Em 30 anos com uma taxa de 2%, você não perde só 600 mil, perde todo o crescimento que esse dinheiro poderia ter gerado. Isso pode significar metade da sua aposentadoria. E o pior, eles ainda te dizem que isso é padrão do mercado, que é justo. Mentira! Justo seria eles só ganharem se você ganhasse. Mas a realidade é que mesmo que você perca tudo, eles continuam recebendo suas taxas. Isso tem nome: roubo institucionalizado. Na vida detesto duas coisas: os ladrões comuns e os ladrões de terno. Os segundos são mais perigosos porque têm aparência de legitimidade, dados profissionais e sorrisos tranquilizadores.
Eles dizem que a volatilidade do mercado é normal, que no longo prazo tudo se resolve. Dizem que suas estratégias são comprovadas por dados históricos. Dizem: confie em nós, somos especialistas. O que não contam é que os produtos que recomendam são sempre os que pagam as maiores comissões para eles. Suas estratégias profissionais muitas vezes não passam de seguir modismos do mercado, fazendo você comprar na alta. O tal investimento de longo prazo que eles pregam serve apenas para que você segure seus ativos mesmo quando estão caindo, para que eles continuem cobrando taxas. Por isso, nunca confio em consultores que aparecem oferecendo seus serviços. Se fossem tão bons em investir, por que precisariam das minhas taxas? A maior mentira que essa indústria vende é a ideia de que você precisa deles para cuidar do seu dinheiro. O maior sucesso deles é fazer você acreditar que investir é complicado demais para você, que só os especialistas conseguem. É uma mentira deslavada. Investir não é difícil, difícil é resistir à tentação de complicar. Você não precisa de modelos financeiros complexos, de ficar acompanhando o mercado diariamente ou de prever tendências. Basta seguir algumas regras simples. Compre empresas que você entende, mantenha seus investimentos por longo prazo, não use dinheiro emprestado e evite operações frequentes. É só isso. Mas os consultores nunca vão te dizer isso, porque se você souber que investir é simples, não precisará mais deles. Então, eles transformam tudo em um bicho de 7 cabeças. Falam de alfa, beta, índices de Sharpe, estratégias de hedge. Mostram gráficos e relatórios que mais parecem equações de física quântica. Tudo para que você se sinta perdido e dependente. Mas vou te contar um segredo: 90% disso é lixo. A verdadeira sabedoria dos investimentos cabe em um guardanapo. Warren Buffett e eu construímos nossas fortunas não com estratégias mirabolantes, mas com paciência. Compramos ações da Coca-Cola porque todo mundo bebe refrigerante. Investimos em seguradoras porque as pessoas sempre precisarão de proteção. Evitamos bolhas especulativas porque não entendemos como aquelas empresas realmente ganham dinheiro. É simples assim. Mas Wall Street não pode aceitar a simplicidade, porque simplicidade não dá lucro. Eles precisam que você acredite que investir é uma ciência complexa, que só profissionais podem dominar. Só assim continuam cobrando suas taxas. Já vi muita gente ser enganada por esse discurso, entregar seu dinheiro a gestores e pagar taxas altíssimas para, no final, ter retornos piores do que um simples fundo de índice. Os fundos de índice são o pesadelo de Wall Street, porque são baratos, simples e eficazes. Eles permitem que qualquer pessoa, sem precisar de especialistas, obtenha o retorno médio do mercado, e isso já é suficiente para garantir uma aposentadoria confortável em 30 anos. Mas os consultores vão dizer que fundos de índice são chatos, que eles podem fazer melhor. Então recomendam fundos ativos, cobram taxas exorbitantes e no fim, o retorno é pior. Não é incompetência, é conflito de interesses. O objetivo deles nunca foi fazer você ganhar dinheiro, mas fazer você pagar taxas. A maioria dos consultores financeiros não trabalha para você. Trabalha para as comissões. Esse é o segredo mais sujo e mais óbvio da indústria. A maior parte do dinheiro que eles ganham não vem de uma taxa fixa, mas de comissões sobre produtos que vendem. Quando recomendam um fundo, recebem uma comissão. Quando vendem um seguro, recebem outra. Quando sugerem mudar sua carteira, cobram taxas de transação. Você acha que as recomendações deles são baseadas no seu interesse? Na verdade, são baseadas em metas de vendas. Conheci um jovem consultor que começou com boas intenções, querendo realmente ajudar os clientes. Mas a pressão da empresa era enorme. Ele precisava vender uma quantidade mínima de produtos por mês, atingir metas de transações, senão não recebia bônus. Então começou a ceder. Passou a recomendar fundos que pagavam as maiores comissões, mesmo que não fossem os melhores para o cliente. Sugeria mudanças frequentes na carteira, porque cada mudança gerava uma nova taxa. Usava táticas de medo: o mercado vai cair, você precisa agir agora. Ou essa oportunidade é única, se não comprar agora, vai perder. Anos depois, ele saiu da profissão, enojado com o que tinha se tornado. Ele me disse: o objetivo desse mercado é fazer o cliente negociar o tempo todo, pagar taxas o tempo todo. Só assim a gente ganha. Quando um consultor recomenda um produto, a primeira pergunta que você deve fazer não é: esse produto é bom, mas quanto você ganha com isso? Se ele não responder ou der uma resposta evasiva, já sabe, os interesses dele não estão alinhados com os seus. Um consultor que realmente pensa no seu bem-estar vai ser transparente sobre como ganha dinheiro, se é uma taxa fixa, uma porcentagem do patrimônio ou uma comissão. Mas esses são raros.
A maioria joga o jogo de fazer você acreditar que são seus amigos quando, na verdade, são vendedores. E o trabalho de um vendedor é vender, não importa se você precisa ou não. Produtos financeiros complexos são armadilhas disfarçadas de oportunidades. Se alguém te oferece um investimento que você não entende, fuja. Essa é a lição mais valiosa que aprendi. Wall Street adora pegar coisas simples, embrulhar em jargões complicados e vender como se fossem a última maravilha. Produtos estruturados, derivativos, fundos de hedge, private equity, tudo isso parece sofisticado, mas no fundo são apenas maneiras de esconder riscos que você não consegue enxergar. E quando você não entende o risco, não pode avaliá-lo. Então só resta confiar em quem está vendendo, e essa pessoa está ganhando uma comissão em cima do seu dinheiro. Já vi muita gente perder tudo em produtos que prometiam retornos milagrosos. Na crise de 2008, quantas pessoas compraram títulos lastreados em hipotecas, vendidos como investimentos seguros, e acabaram sem nada? Quem vendeu esses produtos? Consultores financeiros. Eles explicaram os riscos? Não, porque ou não entendiam ou entendiam e não se importavam. O importante era vender e receber a comissão. Tem uma regra: se não consigo explicar um investimento para uma criança de 10 anos em 5 minutos, não invisto. Essa regra já me salvou inúmeras vezes. Muitos riem de mim, dizem que perdi oportunidades de ganhar muito dinheiro. Mas essas oportunidades sempre acabaram em desastre. As ações de empresas de internet em 2000, os produtos financeiros exóticos em 2008, as criptomoedas em 2022. Cada vez que surge uma nova era com produtos inovadores, os especialistas dizem que dessa vez é diferente. Mas nunca é. Os que correm atrás de complexidade sempre acabam sendo enganados. Enquanto isso, eu e Buffet ficamos de lado, tomando Coca-Cola e assistindo ao espetáculo. Não somos gênios. Só entendemos uma coisa: o que é simples, a gente entende e pode manter por muito tempo. O que é complexo, a gente só consegue adivinhar. E investimento não deveria ser adivinhação. Wall Street adora complicar as coisas porque complexidade gera taxas altas, esconde riscos e cria dependência. Mas os investidores realmente inteligentes sabem que a verdadeira sabedoria é simples: compre boas empresas, mantenha por longo prazo, não opere com frequência e não use dinheiro emprestado. Se alguém te oferece uma estratégia complexa com promessas de altos retornos, não se empolgue, há 90% de chance de você ser o pato da vez. Números do passado não garantem nada no futuro. Toda vez que um consultor mostra um gráfico bonito com retornos impressionantes, desconfie. Eles costumam escolher os períodos mais favoráveis, os fundos que tiveram melhor desempenho, e ignoram os que fracassaram. Isso se chama viés do sobrevivente. Você só vê os vencedores, nunca os perdedores. Já vi empresas de fundos que tinham 50 produtos e depois de 10 anos, só restavam 10. Os outros 40 quebraram, mas nos materiais de marketing só aparecem os 10 que deram certo. Isso não é honestidade, é manipulação. E mesmo quando os retornos são reais, você não recebe tudo. Os números geralmente são mostrados antes das taxas. Quando você desconta as taxas de administração, comissões e impostos, o que sobra pode ser metade do que foi prometido. E o mais engraçado é que as pessoas veem um retorno passado de 30% e acham que o futuro será igual. Mas o mercado não funciona assim. Um fundo pode ter tido sorte em um ano, surfando uma onda de um setor específico, e no ano seguinte esse setor afundar. Passado não garante futuro. Essa é a regra mais básica dos investimentos, mas quase ninguém lembra. Buffet e eu nunca escolhemos fundos com base em desempenho passado. Olhamos para a filosofia do gestor, sua disciplina, sua capacidade de controlar riscos. Mas os consultores não falam disso, porque é complicado demais para vender. Eles preferem mostrar um gráfico com uma linha subindo e dizer: olha como somos bons. E você, encantado, entrega seu dinheiro. Anos depois, quando os resultados não aparecem, eles dizem que o mercado mudou, que não foi culpa deles. É assim que o jogo funciona. Eles ganham com as taxas, você assume os riscos. A verdade sobre fundos ativos é que no longo prazo, mais de 90% deles perdem para o mercado. Não sou eu quem diz, são estudos e mais estudos. Os gestores que prometem superar o índice com suas habilidades superiores e cobram taxas altíssimas quase sempre fracassam. Por quê? Porque o mercado é eficiente. Milhares de pessoas inteligentes tentam vencê-lo todos os dias, e ninguém consegue de forma consistente. Às vezes alguém tem sorte, mas sorte não é habilidade. Wall Street não admite isso. Eles precisam vender a ilusão de que são mais espertos que o mercado, para que você pague taxas altas.
E no final, você acaba com um retorno pior do que um fundo de índice barato. Vamos fazer as contas. Se você investir 1 milhão por 30 anos com um retorno médio de 8% ao ano, usando um fundo de índice com taxa de 0,1%, terá cerca de 9,5 milhões. Se usar um fundo ativo com taxa de 2%, mesmo que o retorno seja o mesmo, o que é improvável, terá apenas 7 milhões. A diferença de 2,5 milhões vai para o bolso do gestor. Isso é o poder dos juros compostos e das taxas. Buffett já disse várias vezes que para a maioria das pessoas, investir em fundos de índice de baixo custo é a melhor opção. Ele até deixou escrito que se morrer, 90% do dinheiro que deixar para a esposa deve ser aplicado em um fundo do S&P 500. Se até Buffett pensa assim, por que você ainda acredita em consultores que dizem o contrário? A maioria das pessoas não escuta. Elas preferem acreditar que vão encontrar a próxima ação que vai multiplicar seu dinheiro, que algum especialista vai fazer milagres. 10 anos depois, descobrem que seu retorno foi pior do que um fundo de índice sem graça. Já vi muita gente se arrepender. E já vi poucas pessoas inteligentes que desde o começo investiram em índices e não mexeram mais. 30 anos depois, estão nadando em dinheiro. A diferença não é inteligência ou sorte, mas a disposição de aceitar uma verdade simples. A lógica dos fundos de índice é clara. No longo prazo, o mercado sempre sobe. Você não precisa escolher ações, não precisa tentar adivinhar o momento certo, não precisa prever crises. Basta comprar, segurar e deixar o tempo trabalhar a seu favor. É simples assim. Mas Wall Street passou décadas tentando fazer você esquecer essa verdade, porque se todo mundo entendesse, eles ficariam sem emprego. Então, você precisa de especialistas? A verdade é que não. O que você precisa é de paciência e de um fundo de índice de baixo custo. Todo o resto é excesso. A verdadeira liberdade financeira não depende de ninguém. Vivi 99 anos e vi muita gente perseguir a independência financeira, mas a maioria errou o caminho. Pensavam que liberdade era acumular dinheiro para viver de rendimentos, mas estavam enganados. Liberdade financeira real é não depender de ninguém, nem de consultores, nem de gestores, nem de gurus do mercado. Quando você entrega suas decisões a terceiros, perde o controle. Seu destino deixa de estar em suas mãos. Você não sabe como eles vão administrar seu dinheiro, não sabe se os interesses deles coincidem com os seus, não sabe se estão trabalhando para você ou se aproveitando de você. Essa incerteza gera ansiedade, tira seu sono, rouba sua paz. E paz é o verdadeiro significado da riqueza. O que mais me orgulha na vida não é quanto dinheiro acumulei, mas nunca ter precisado da opinião de ninguém para tomar minhas decisões. Tenho meus próprios critérios, minhas próprias regras, meu próprio ritmo. O mercado sobe ou desce, mas isso não me abala, porque sei o que estou fazendo. Essa confiança não vem do dinheiro, vem do conhecimento e da experiência. Quando você entende de verdade como o investimento funciona, não precisa de consultores para dizer o que fazer. Você aprende a reconhecer uma boa empresa, um preço justo, o momento certo de comprar ou vender. E essa capacidade ninguém pode te dar, nem o melhor consultor do mundo. Se você quer liberdade financeira de verdade, não procure um consultor. Estude, leia, pesquise, pense, teste, erre, aprenda. Esse processo pode levar anos até décadas, mas vale cada segundo. Porque no dia em que você construir seu próprio sistema, será livre para sempre. Ninguém poderá enganá-lo, ninguém poderá manipulá-lo, ninguém lucrará com sua ignorância. Essa é a verdadeira riqueza, a sabedoria que protege o que você conquistou com tanto esforço. Chegando à minha idade, vejo com clareza que a segunda metade da vida não é sobre ganhar mais dinheiro, mas sobre preservar o que já se tem. Muitos aos 50, 60 anos ainda correm atrás de retornos altos, ainda acreditam nas promessas vazias de consultores financeiros. E aí um erro, uma decisão equivocada, pode destruir uma década de trabalho. Isso não é investir, é apostar. E apostas nunca terminam bem. Já vi idosos perderem tudo porque confiaram em consultores. Uns compraram produtos estruturados com promessas de altos rendimentos e perderam o principal. Outros caíram em esquemas fraudulentos que prometiam lucros garantidos. Outros ainda entregaram suas economias a gestores que em 10 anos reduziram seu patrimônio pela metade. Todas essas tragédias poderiam ter sido evitadas com uma única lição: na velhice não se arrisque. Você não tem tempo para corrigir erros, não tem renda para repor perdas, não tem energia para recomeçar. Nessa fase, o que você precisa não é de altos retornos, mas de baixo risco. Não precisa de estratégias complexas, mas de simplicidade e conservadorismo.
Compre ações de empresas estáveis que pagam dividendos. Invista em títulos públicos. Mantenha uma reserva em ativos seguros. Pode parecer chato? Claro que é. Mas é o tédio que garante seu sono tranquilo, e isso vale mais do que qualquer retorno mirabolante. Consultores financeiros nunca vão te dizer isso, porque não ganham dinheiro com a sua tranquilidade. Eles vão insistir que seu dinheiro parado está sendo corroído pela inflação, que você precisa fazer seu dinheiro trabalhar, e então vão te empurrar produtos de alto risco, dizendo que é para proteger seu poder de compra. Mas o que não te contam é que o risco desses produtos pode ser muito maior do que a própria inflação. A inflação pode corroer 3% do seu patrimônio em um ano. Um investimento mal escolhido pode corroer 30% em um mês. Qual você prefere? Lembro de uma professora aposentada, aos 70 anos, que foi convencida por um consultor a colocar todas as suas economias em um plano de investimento com alta rentabilidade. O plano era uma fraude. A empresa desapareceu, e ela perdeu tudo. Chorando, ela me disse: só queria que meu dinheiro rendesse um pouco mais. Esse é o preço da ganância. Enquanto isso, o consultor já estava longe com sua comissão no bolso. Por isso, deixo um conselho para todos que estão envelhecendo. Pare de acreditar em consultores que batem à sua porta. Pare de correr atrás de retornos altos. Pare de entregar seu dinheiro a quem você não confia plenamente. Proteja seu patrimônio. Proteja sua paz. Proteja sua dignidade. Essa é a maior sabedoria da velhice. Vivi quase um século e conheci muita gente que passou a vida correndo atrás de dinheiro. Mas no fim, descobri que os verdadeiramente ricos não são os que têm mais, mas os que são mais livres. E liberdade vem de não depender de ninguém. Consultores vão dizer que você precisa deles. Eu digo que não. O que você precisa é de tempo, paciência e disciplina. Compre ativos simples, mantenha-os por longo prazo, não se deixe levar pelas emoções. Não precisa de estratégias complicadas, de informações privilegiadas ou de especialistas para tomar suas decisões. Neste mundo, a única pessoa que realmente quer o seu bem é você mesmo. Então não entregue seu destino a um estranho de terno. Aprenda a pensar por conta própria. Aprenda a assumir a responsabilidade por seu futuro. Aprenda a manter a lucidez em meio ao caos. Quando conseguir isso, você deixará de ser um cliente para se tornar o dono do seu próprio dinheiro. Não será mais conduzido pelo nariz, mas decidirá seu próprio caminho. E essa é a verdadeira riqueza, não quanto você acumulou, mas se você controla o que é seu. Nunca dependi de consultores financeiros. Nunca acreditei em promessas de enriquecimento rápido. Nunca persegui atalhos. Confiei em uma única coisa: simplicidade, racionalidade e longo prazo. Esses 3 princípios me guiaram por toda a vida e podem salvar você também. Então pare de ser enganado. Pare de entregar seu dinheiro a quem vive de suas taxas. Seja o dono do seu patrimônio. Este é o meu último conselho, a lição mais valiosa que acumulei em quase um século. Wall Street não é sua amiga. O mercado não é seu inimigo. Seu único adversário real é o seu próprio medo, sua ganância e sua ignorância. E quando você vencer esses inimigos, será livre. Nesse momento, perceberá que não precisa de consultores. Precisa apenas de calma e de bom senso. E essas 2 coisas sempre foram gratuitas. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem aprender.